Voltamos! E nesse segundo bloco, além do Dr. Marcelo, nós também trouxemos a fonoaudióloga Roberta Tomé Petrosic. Ela que é professora da FACISB e atua no Centro Municipal de Reabilitação. Oi, Roberta, olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer conhecer você. Prazer meu também. Então, Marcelo, agora esse assunto vai ficar ainda mais interessante com a Roberta, né? Mas, Roberta, pra gente começar, vamos falar sobre tratamentos? Quais os tratamentos? Você que é fonoaudióloga, atua com crianças, né? Com tratamento do espectro autista, o transtorno do espectro autista. Quais são os tratamentos? Veja, na área dos tratamentos, né? Você tem uma infinidade hoje de tratamentos. Existem aqueles que já têm uma comprovação científica, né, que são baseados em evidências. Por exemplo, a atuação comportamental, né, na área da psicologia. Você tem os métodos, por exemplo, associados com aprendizagem, que são utilizados, por exemplo, nas associações de amigos do autista, a AMA, né, que existe em todo o país. Então, existem tratamentos direcionados tanto para a parte da estimulação das habilidades, como para, vamos dizer assim, você conseguir manejar aqueles comportamentos que por vezes são socialmente complicados da criança, do adulto ter, né, mas que também não vão desconfigurar completamente o indivíduo que a pessoa é, né. Então, existem tratamentos alternativos, existem mesmo nos Estados Unidos outras formas de atendimento. Vários métodos também. Vários, né? Sim. Mas acho que o importante em relação aos tratamentos é as pessoas terem ciência de que não existe uma cura para o autismo, no sentido de que a pessoa vai deixar de ser autista. Então, qualquer promessa de cura tem que ser vista com ressalva, né? O que nós observamos muitas vezes é que uma criança que apresentava comportamentos que sugeriam o autismo, nós fazemos uma intervenção terapêutica, por vezes até sem ter ainda um diagnóstico fechado, e nós observamos uma melhora. Por quê? Porque o ambiente, a situação onde a criança estava crescendo, era uma situação que ou não trazia oportunidades, ou não dava estímulos necessários. Então, nesse caso, a criança ela vai ter uma melhora com essa intervenção e nós vamos daí descobrir que, na verdade, o que ela tinha não era o transtorno do espectro do autismo, mas muitas vezes uma privação, né? Uma falta de oportunidade, uma falta de estímulo. Isso que você falou, acho bem interessante, sobre o ambiente em que essa criança vive, né? O ambiente todo, as pessoas ao redor dessa criança, do adulto, do paciente, precisam se preparar para ajudar no convívio, não é? Sim, é fundamental tanto a orientação à família, quanto a parceria entre terapeutas, médicos e escola, né? Tudo isso para quê? Primeiro, para que exista uma segurança de quais são as estimulações que essa criança precisa, quais os comportamentos que nós vamos dizer, dar motivação, né? E quais os comportamentos que nós, de repente, queremos substituir ou fazer com que aconteça em situações diferentes. O que muitas vezes a gente vê é uma situação é um ciclo, né? Então, às vezes a criança desde pequena ela apresenta poucas respostas às interações dos familiares. E, como consequência disso, os familiares vão acabando interagindo menos também com essa criança, porque é uma criança que você afaga, que você brinca, que você conversa, e às vezes você não tem aquele retorno, aquele sorriso gostoso, aquele olhar. Não porque a criança não ame a família, não é isso, mas ela tem dificuldade em compreender esses aspectos sociais da expressão facial, corporal, né? Então, fazer a família entender que mesmo que a criança às vezes não te dê de imediato uma resposta verbal, uma resposta de expressão facial, nós precisamos continuar estimulando essa criança. E o outro aspecto que muitas vezes a gente observa, não só em relação ao transtorno do espectro do autismo, mas em outras condições do neurodesenvolvimento, é uma superproteção. Então, a criança não sabe pedir, não sabe como pedir, nem verbalmente, às vezes nem como apontar, por exemplo. Então, o que a família muitas vezes faz, porque é o melhor que ela consegue fazer naquele momento, é deixar tudo ao alcance da criança ou, pela rotina, prever o que a criança quer e já oferecer antes dela fazer uma tentativa de comunicação. Então, todos esses aspectos, eles precisam ser orientados e sempre assim, é um diálogo com essa família, não é só dizer faça isso, faça aquilo, vamos entender a sua rotina, vamos ver como que é na sua casa, quem mora,
para conseguir levar isso de uma maneira eficiente. Talvez um dos maiores desafios seja justamente garantir essa autonomia. A gente fala, cuidando das famílias, que às vezes durante a infância e o início da adolescência você tem uma riqueza de oferta, de oportunidades terapêuticas, de auxílios, de informações. Conforme o indivíduo vai crescendo, essas informações elas vão diminuindo. E talvez esse seja o momento em que o indivíduo mais precisa. Porque é para você poder estimular justamente a autonomia, a capacidade do indivíduo de se virar no mundo por si, independente da condição que tenha, né? Claro, a gente vai ter uma amplitude muito grande de níveis de acometimento social ou não, de interação social ou não, e aí você vai ter indivíduos que vão ter uma resposta baixa a todo tipo de estimulação e indivíduos que vão ter uma resposta alta a todo tipo de estimulação, vai variar, né? Mas de toda forma, conforme o indivíduo vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco a quantidade de ofertas para isso. Eu me lembro de uma ex-professora minha também, muito amiga, e que é mãe de um indivíduo dentro do espectro. E ela falava isso, cada ano que passa eu me preocupo mais, porque a gente vai perdendo um pouco da proteção e da guarda de ONGs, de associações, dos centros de intervenção, e o indivíduo vai caindo mais no mundo por si, e a gente vai ficando mais distante da escola, e aí como que é o mercado de trabalho, como que é a vida sozinha quando a mãe vai envelhecendo. Aquela coisa da superproteção mesmo, né? E vocês falaram sobre rotina. O indivíduo dentro do espectro autista, ele precisa ter rotina? Sim. Sim. E como que é isso? A rotina, ela faz parte do desenvolvimento de qualquer criança, né? Então, mesmo que não seja o transtorno do espectro autista, a rotina ela faz parte da segurança da criança. Então, ter um mínimo de previsibilidade do que vai acontecer faz a criança fique mais segura. E no caso das crianças que estão no espectro do autismo, essa segurança ela vai diminuir, às vezes, algumas reações disruptivas, que, por exemplo, agora era para eu estar indo para a escola e hoje não tem, e aí eu não sei o que vai acontecer. Isso pode trazer movimentos mais estereotipados ou às vezes, né, aquilo que as pessoas interpretam como uma crise, mas na verdade é a forma da criança tentar se autorregular uma vez que o ambiente fugiu daquela expectativa que ela tinha. Então a rotina é importante, assim como é importante preparar a criança para as quebras de rotina. Por exemplo, vai no pediatra, né? Então pode ter um preparo, mostrando o material que vai ser usado, mostrando uma foto do local onde se vai, né? Tentando, à medida do possível, manter com que os mesmos profissionais vejam essa criança de forma longitudinal. Então, a rotina é importante e esse preparo para as quebras de rotina, a festa na escola, também é importante. Uma vez, aqui já em Barretos, a gente estava cuidando de uma criança dentro do espectro autista, e uma coisa que a gente fazia muito era adaptar a rotina da unidade para poder receber. Então, a mãe entrava em contato com a gente, tinha uma dificuldade muito grande em relação ao consultório, em relação ao profissional de saúde vestido com jaleco, vestido de branco. Então a gente adaptava, fazia o atendimento fora do consultório, particularizava o atendimento, tentava levar para um momento do dia. Ele era bastante não verbal. Então, para um momento em que a unidade estivesse com menos ruído, com menos luz, para que isso fosse um estímulo menos perturbador. Tudo afeta o indivíduo de uma maneira mais intensa. Sim, porque o cérebro funciona de um jeito diferente, então ele interpreta a luz de um jeito diferente, o som de um jeito diferente do que é para nós. Existe um livro, foi escrito por uma criança do Japão, e ao longo do tempo ela foi ficando mais verbal e eles adaptaram um sistema de escrita para ela, com o olhar. E aí uma das perguntas que se faz e que a criança responde, já adolescente, era o porquê ele pulava, e é o nome do livro, né? E é justamente por isso, por essa questão do quanto o estímulo era forte e o quanto aquilo trazia calma. E aí ele falava, não sei, mas eu quero fazer isso justamente para poder me acalmar. Então, às vezes, o grito que acontece, ou a estereotipia, a repetição das palavras, não é uma crise, como a gente comentou.
É uma questão de você tentar chegar num equilíbrio. E a gente faz isso no nosso dia a dia também, só que de um jeito diferente. A gente faz as mesmas atitudes, a gente busca o mesmo tipo de comportamento, mas de uma maneira que a gente fala dentro da psicologia comportamental mais adaptativa. E o nosso treinamento, a intervenção que é baseada em evidências, é justamente tornar os comportamentos mais adaptativos ao nosso contexto social. Certo. A gente falou bastante sobre tratamento, né? O Marcelo falou sobre essa adaptação da unidade básica, no caso do atendimento a um paciente, mas como ter acesso ao tratamento específico para crianças, para indivíduos dentro do espectro autista? Bom, atualmente eu acredito que ainda há uma dificuldade de acesso, mesmo quando a gente fala no estado de São Paulo, ainda há uma dificuldade de acesso, menos vagas para esse tipo de tratamento específico do que deveria. O que nós temos conseguido hoje melhor do que algumas décadas atrás é que muitas vezes nós tínhamos crianças que, por exemplo, chegavam para uma avaliação fonoaudiológica com 5 anos porque não falavam, mas na verdade essas crianças já tinham dificuldade de linguagem desde os 9 meses. Então esse olhar para o desenvolvimento da criança, averiguar o desenvolvimento dela, né, para que a gente consiga, às vezes não fechar um diagnóstico, mas intervir precocemente, já é bastante melhor do que era algumas décadas atrás. Então, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade de linguagem, a gente vai avaliar primeiro se ela ouve, se ela enxerga, né, como que foi todo o desenvolvimento dela, a gestação, justamente para que a gente consiga ir estimulando antecipadamente, tentando fazer com que os atrasos, se houverem, sejam o menor possível, né? Uhum. Então, acho que essa questão da atenção ao desenvolvimento infantil, ela tem melhorado, mas as terapias específicas com profissionais habilitados, ainda temos um chão para percorrer. A gente tem grandes trabalhos brasileiros demonstrando isso, o quanto a intervenção precoce auxilia, a intervenção mãe-bebê, por exemplo, em que você tem grandes ganhos em relação ao desenvolvimento dos sintomas e da verbalização, da socialização, quanto mais precoce, melhor. Né? Então, isso não quer dizer que se eu só tive acesso a um tipo de tratamento com 7, 8, 9 anos, eu não vou ter ganhos de fazer as intervenções. Eu preciso alinhar as minhas expectativas também em relação ao que é mais importante, e é uma coisa que a gente sempre fala com as famílias, de comemorar todas as vitórias, por menores que elas sejam. E às vezes a gente tem uma expectativa muito grande em relação a isso, e para a família é difícil lidar com isso. E todos os indivíduos dentro do espectro autista precisam de tratamento? É uma questão quase que inevitável, né? Quanto mais leves são os sintomas, menor você vai ter, às vezes, a necessidade de tratamento. Porque você tem indivíduos que estão dentro do espectro e que têm uma vida funcional e que vão passar como só umas pessoas com algumas manias, ou que vão ser mais difíceis de lidar em determinado momento, que são mais literais, mais no jeito de falar. E você tem indivíduos que são altamente dependentes do auxílio externo para poder ter uma vida social. Então, todos os indivíduos merecem intervenções. Certo. E aí o grau de intervenção vai variar de acordo com a manifestação. Podem ter sua vida melhorada, de alguma forma. Sim, com certeza. Sim, é importante também ressaltar que mesmo adultos, né, que têm uma vida funcional, muitas vezes essa questão do perceber-se diferente daquilo que a sociedade espera pode trazer um grau até de uma depressão, por exemplo. Então, por exemplo, o cuidado com suicídio é uma coisa que precisa ser tomada em relação, às vezes, a algumas pessoas adultas ou até adolescentes com transtorno do espectro autista, não pela questão do espectro do autismo em si, mas por essa autopercepção nesses casos mais leves. Justamente, porque nem todo indivíduo dentro do espectro vai ter comprometimento cognitivo. Uhum. Então, quanto menor é o comprometimento cognitivo, mais o indivíduo percebe que ele é diferente das outras pessoas, que são neurotípicas. Então, quanto maior é essa percepção dessa diferença, mais possível é o sofrimento associado.
Marcelo, eu gostaria muito que você ficasse aqui com a gente mais tempo, mas eu sei que você precisa se despedir da gente. Obrigada pela sua contribuição. É sempre um prazer estar aqui com vocês, Valser. A gente se despede, mas a gente deixa o programa em boas mãos. Com certeza. Roberto, você continua, né? Ok. E você continua aqui com a gente também no Hora da Saúde. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Roberto para falar mais sobre tratamento, sobre como lidar com o Instituto, com indivíduos dentro do transtorno do espectro autista. A gente já volta.